E nesse vídeo eu vou te explicar quais são os princípios espirituais básicos que você deve seguir caso você já tenha sido traído por alguém. Certamente você já foi magoado, certamente alguém já te ofendeu, mas como você reagiu a cada uma dessas situações que provocaram tanta dor em você? É justamente sobre esse tema que trato esse vídeo. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. E no vídeo de hoje eu quero te explicar o princípio espiritual básico de que se você foi traído, perdoe essa pessoa. E a gente vai ver um exemplo bíblico essencial para nos ensinar que o maior e melhor caminho para essa questão é justamente não expor essa pessoa. Então, sou Douglas Carvalho, espero que você seja edificado nesse vídeo e espero que ele possa tanto contribuir para a tua vida espiritual quanto também comportamental, onde quer que você esteja. Vamos ao vídeo. Quando a gente fala de traição, a gente tem vários contextos bíblicos que falam sobre o tema. Então, um dos principais e iniciais são justamente uma suposta traição que Maria fez em relação a José, quando na verdade José ele só tinha uma noção da história toda. A Bíblia diz que Maria ela concebeu Jesus Cristo conforme a semente incorruptível, ou seja, com base no Espírito Santo da promessa, Maria ficou grávida. Mas no âmbito natural, o que um homem acharia de uma situação como essa? Você pode analisar que naquele contexto, José ele tinha apenas informações naturais do que tinha acontecido. Tanto que para proteger Maria, a Bíblia diz que ele iria sair às escondidas durante a calada da noite para que não pudessem entregá-la para ser apedrejada, humilhada pelo seu povo naquele contexto histórico-cultural. Então, no vídeo de hoje eu quero que você entenda que basicamente existem princípios espirituais por trás de um momento de traição e é isso que você vai entender a partir de então. A Bíblia diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Algumas versões bíblicas vocês vão encontrar aí que ele era justo. Alguém que é justo é justamente alguém que anda corretamente, que tenta sempre agradar a Deus, alguém que anda nos caminhos de Deus. A Bíblia continua: ele não queria difamar Maria e foi por isso que resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Então veja, a atitude de José ela é atípica, ou seja, muitos homens naquele contexto histórico-cultural, se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser, pela lei de Moisés daquela época, apedrejada. Então, nesse contexto, José tinha as mãos de Maria nas mãos dele. Ele poderia fazer o que quiser com ela, inclusive condená-la à morte. Mas a Bíblia diz que ele temia Deus, em outras palavras, ele era justo. Ele era alguém que reconhecia que, antes de tudo, deveria obedecer princípios ligados a Deus. E um dos princípios principais é amar as pessoas. Então, mesmo ofendido, ele não revidou na mesma moeda. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se alguém te magoou e você faz o mesmo com aquela pessoa, você vai receber futuramente na mesma moeda. E isso vai se tornar um ciclo interminável. Então, no vídeo de hoje eu quero que você entenda que o princípio básico bíblico de quando alguém trai você é você não revidar na mesma moeda, mas pelo contrário, você perdoar a pessoa e encaminhar aquela pessoa para que ela possa viver a vida dela. A Bíblia não respalda que você deve conviver com aquela pessoa depois de uma traição, mas aqui você vê um princípio espiritual essencial de que maior do que revidar na mesma moeda é amar a pessoa acima de tudo. E isso que José fez foi uma atitude de amor, de forma indireta, mas foi também uma atitude de amor. A Bíblia diz que ele iria deixá-la secretamente. Em outras palavras, não iria imputar um suposto pecado que ela tivesse cometido sobre a vida dela. Então, nesse contexto aqui, você entende que José, ele obedecia a princípios espirituais, ele seguia a palavra de Deus, mas também o próprio Jesus, ele nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7 aquele que nos ofendem. No Getsêmani, para você ter ideia, enquanto Jesus, naquele cenário em que ele estava lá orando, a Bíblia fala que os soldados romanos chegaram naquele ambiente conjuntamente com Judas, com paus e porretes e muitas lamparinas, para iluminar o ambiente. E naquele cenário aparece Judas traindo Jesus com um beijo no rosto. E a Bíblia diz que Jesus, a primeira palavra que Jesus chama a Judas é justamente de amigo.
Então, em outras palavras, Jesus, ele perdoou sim Judas, mas Judas nunca se permitiu ser perdoado. Então, eu quero que você também saiba nessa mensagem que se você traiu alguém, muitas vezes aquela pessoa já perdoou você, mas você nem sequer se perdoou. E nesse exemplo de Judas, nós vemos enfaticamente que ele nem sequer se permitiu ser perdoado, de modo que ele acabou se enforcando. Então, nesse vídeo eu quero que você entenda que existem dois lados de uma mesma moeda: aquele que traiu e aquele que foi traído. Aquele que traiu, ele precisa também se perdoar. E aquele que foi traído, as escrituras falam que ele precisa também liberar perdão. Então, no vídeo de hoje, basicamente, você entende que o princípio essencial de Deus é perdoe. Porque com base no perdão, você vai frutificar, você vai avançar na sua vida espiritual e você não vai ficar atrasado. Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se edificou a tua vida em algum sentido, compartilha com quem você ama. Espero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom.